Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui nos preparando para mais um Papo de Bíblia na noite de hoje. Nós estamos começando Já eu entro sempre um pouquinho mais cedo para contactar com outros grupos que normalmente transmitem a nossa live, né? Então eu estou aqui chegando sempre 2, 3 minutinhos um pouco mais cedo, para que possamos exatamente compartilhar com grupos. Hoje o computador resolveu dar uma canseira na gente, mas nós estamos aqui voltados para transmitir aquilo que Deus quer, né? Para as pessoas curtirem a palavra de Deus. Estamos nos preparando. Você que está chegando, seja muito bem-vindo na noite de hoje para essa palavra que vamos estar trazendo ao coração das pessoas. Olá, boa noite, Jucimara Timofeizik, Deus te abençoe, seja bem-vinda, missionária Jucimara Timofeizik. É muito bom ter você aqui conosco. Estou entrando eu sempre entro um pouquinho mais cedo, exatamente por causa de grupos, né, que a gente compartilha, coisa e tal, enfim. Hoje a internet, por causa da chuva, talvez está dando um pouco está um pouco lesada, vamos chamar assim, né? Estamos aqui dividindo com irmãos, com pessoas, enfim. O tema de hoje é um tema bem interessante que Deus nos deu e nós cremos naquilo que Deus ainda vai falar conosco nessa noite. Estou só terminando de compartilhar mais um segundo aqui. Fernando, seja muito bem-vindo, amigo. Nosso irmão Fernando. Estamos aqui dividindo com os irmãos a palavra na noite de hoje, para que todos possam estar recebendo da parte de Deus algo que glorifique o nome do Senhor, amém? Vou ajeitando aqui o aparelho. Vamos orar? Já estou passando um minutinho, mas tem gente aqui pedindo para esperar um pouquinho, eu espero, não tem nenhum problema. Só vou tirar o som daqui, tá ótimo. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos na noite de hoje, pedindo que tu fales ao nosso coração através da tua palavra, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito que é santo a falar a cada coração na noite de hoje. Te bendizemos e te exaltamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito interessante, eu só vou pedir mais um minuto para vocês, rapidinho, eu estou só compartilhando com um grupo aqui que o irmão pediu e que ele não está conseguindo entrar na minha página, aí ele assiste lá pelo grupo. Estou fazendo isso, irmão, aguenta aí. Um minuto só. Mas é como eu disse, a internet está de brincadeira hoje. Aí a gente, né? Agora foi. Agora foi. Então, queridos, nosso tema de hoje é um tema polêmico, mas é um tema muito interessante. Livrando-se do medo. Livrando-se do medo. Né? Eu digo sempre
que muitas vezes as pessoas se esquecem exatamente de quem elas são, até mesmo no reino de Deus. Eu digo que eu faço sempre um diferencial. O pregador, quando ele sobe no púlpito, quando ele está numa live, se ele não tiver um friozinho na barriga, fica ruim. Nós precisamos vencer algumas coisas. Oi, Lilian, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Daniel, que bom, filho. Deus te abençoe. O nosso assunto hoje é medo. Muitas vezes o medo nos paralisa, nos impedindo de alcançar os caminhos mais altos que Deus tem separado para nós. Essa é uma grande verdade. O medo traz, junto com ele, um sentimento de fracasso, um sentimento de condenação. E diante dos acontecimentos que a sociedade passa hoje, também perguntamos, e a maioria das pessoas pergunta como é que vai ser o meu amanhã. As pessoas têm medo do futuro, né? Tem medo de tanta coisa, e eu quero te dizer que o medo é uma das grandes armas que Satanás tem contra nós. É algo que ele usa com muita frequência. Por quê? Porque Satanás ele procura atingir o quê? A cabeça, o pensamento, as ideias, né? Então, o medo é uma arma, literalmente, que o mundo das trevas usa contra nós. É uma das artimanhas que ele tem para usar, para nos destruir, para nos quebrar, né? Eu sempre digo que o medo traz uma sensação de fracasso muito grande, né? E à medida que o tempo vai correndo, algumas coisas ficam dentro da gente. O contrário do medo são as palavras coragem, ousadia, intrepidez e fé. São as 4 palavras que nós temos que usar e atos que temos que usar no nosso dia a dia. E todas encontradas na Bíblia, com marcas na vida do cristão, dos grandes heróis da fé, né? O Senhor disse a Josué, logo que Moisés morreu, ele falou assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. É uma palavra que ele dá, né? O Senhor falou, Josué, ser forte e corajoso, né? Sabe, é uma coisa que as pessoas não percebem, embora tenham Jesus no coração, é que o medo está associado com a própria ausência do amor de Deus na vida das pessoas. Você vai ver isso adiante comigo. Esse sentimento paralisante, vamos falar o português claro, paralisante também pode ser provocado por constrangimentos, por ameaças, por incertezas, procurando calar as pessoas e até mesmo impedir de que atuem dentro do propósito que Deus tem para as suas próprias vidas, né? Geralmente, ele procura atingir a nossa autoestima. Essa que é a grande verdade. Sabe, Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa e nós sabemos muito bem disso. Mas temos que entender que Satanás usa isso muito mais para atingir a nossa autoestima, para não realizarmos o desejo de Deus e que Deus tem através de nós. Até para nós mesmos, não só para ser usado por Deus em outras situações. Eu conheço uma pessoa que ela é lindíssima, ela é uma beleza física e ela é cheia do Espírito de Deus, ela tem Deus, mas ela se acha o patinho feio. Por quê? Exatamente isso, né? As pessoas não têm, a Lília colocou bem aí, a falta de confiança do amor de Deus e o cuidado que Deus tem para conosco, né?
Então, ele vem realmente, o maior ataque que o medo faz é na nossa autoestima, né? Eu lembro certa vez que eu fui fazer uma prova e quando eu vi os caras só tinha nego top. Gente formada não sei aonde, com pós-graduação, só tinha. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? No entanto, Deus falou assim, eu estou contigo. E aquela palavra que Deus me dada, eu falei, não, essa vaga é minha, ninguém vai pegá-la de mim. E realmente não pegou. Eu fui o único escolhido no meio daquela turma toda. Por quê? Porque eu lancei fora o medo que eu tinha e troquei pela confiança e a esperança em Deus. Nós temos que aprender a viver isso. O medo, quando presente na vida da pessoa, ela se torna uma brecha opressora de Satanás sobre a sua mente, sobre as suas emoções e trazendo até consequências para o lado físico, né? Paralisa, angustia, traz sentimento de pânico, de tristeza, traz depressão, sentimento de pânico, né? Síndrome de pânico. Ele tem essas coisas, né? Solidão, porque aí a pessoa se fecha. Então, o medo, hoje, é uma das maiores armas que Satanás usa. A palavra de Deus é clara quando fala sobre isso, em João 10:10. O ladrão vem apenas para para furtar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro, quando uma notícia de uma enfermidade chega, seja sobre nós, seja sobre uma pessoa, um ente querido, um filho, qualquer coisa, qualquer problema um pouco que foge bastante do nosso controle, o medo ele aproveita essa brecha e diz, opa, deixa eu entrar aqui. Mas nós temos que entender que o Senhor é conosco. Nós temos que entender, oi Eliane, boa noite. Nós temos que entender que Deus cuida da gente. O salmista diz, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o medo, quando está presente na nossa vida, eu volto a dizer, ele se torna uma brecha da ação opressora de Satanás. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ter respeito. Por exemplo, eu gosto de nadar, mas eu já não sou tão novinho. Aí quando eu vou para o mar, que eu olho, eu vejo a onda quebrando lá dentro, eu, com essa cabeça eu falo, eu já furei a onda hoje, eu não furo mais nada. Então eu tenho que esperar, eu prefiro um mar mais calmo. Isso não é medo, isso é respeito. Mas o medo, ele é paralisante. Muitas vidas, eu estou falando de pessoas que conhecem a Jesus, eu não estou falando de gente do mundo, não. Sabe, elas se deixam se paralisar, se deixam, não seguem sua vida, olham muito para trás. É claro que nós temos sempre conosco um sentimento de preservação e segurança. Nós queremos segurança. Como é que eu vou entrar num negócio? Como é que eu vou entrar numa coisa se eu tenho realmente medo? Então, nós temos que lembrar sempre desse versículo que o Senhor deixou a Josué. Ser forte e corajoso. Nós temos que usar algo que Deus deu para nós que é fundamental, que é a fé. Além da coragem, da ousadia, da intrepidez, nós temos que ter fé. Sabe, nós não vamos deixar de ser atacados nunca. Mas nós temos o Senhor que diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes a pessoa, vou viajar, mas estou com medo, estrada, acidente. Queridos, se tem alguém que não precisa ter medo, somos nós. Por quê? Primeiro que nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos Jesus. E toda vez que você vai fazer alguma coisa, você tem um batalhão de anjos cuidando de você. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque o Senhor cuida de você. Então, você vai viver uma eterna batalha espiritual entre viver a fé e viver a não fé. Viver o medo. Eu acho muito interessante ainda. Eu já vivi isso. É apavorante.
Você quer ver uma coisa? Quando você, assim, você treina, quando você chega lá em cima, assim, não 35 mil pés, mas 10 mil pés, 20 mil pés, o cara abre a porta da aeronave e diz assim, pula. Você vai saltar de paraquedas, ele diz, pula, você tem que pular. Mas como tem que pular? Querido, não tem mais jeito, não tem mais volta. Então, quando você está envolvido com o Senhor, com a obra, com a sua vida, você tem que fechar a brecha da ação opressora de Satanás, do medo. Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não precisamos viver olhando para trás. Ah, mas não deu certo lá. Não interessa, tudo. O Senhor fala lá em Isaías 46, diz assim, por acaso não observais, não vedes que eu estou trazendo coisas novas aos seus olhos? As pessoas se prendem muito e deixam que o inimigo faça da sua vida verdadeira bagunça. O Senhor diz em Marcos 5,36, não temas, crê somente. Sabe, pela graça de Deus, nós somos restaurados desse estado de medo, de solidão, de abandono, de síndrome de pânico. Por quê? E a Bíblia nos ensina como lidar com o medo de uma forma muito clara, de sermos livres e, acima de tudo, encontrarmos paz de espírito. É fundamental. E aí você encontra o primeiro lá em Marcos 5,36. Não temas, crê somente. A pessoa tem que entender o amor de Deus por ela. Não é simplesmente um levantar das mãos, não é simplesmente... Não, mas é o seu dia a dia. O Senhor Jesus se preocupa com o seu caminhar, com o seu futuro, com o seu hoje, com todo mundo. Sabe? A primeira coisa, a palavra de Deus, ela vem exatamente para dispersar o medo da nossa vida. Nós precisamos voltar para a fé. Quando o medo se faz presente, os dizeres do mestre é muito simples. Não temas, crê somente. Sabe? Precisamos entender que isso significa, porque tudo que você está passando, nós vamos entender o fato de declarar, sabe? De declarar com a nossa boca. Se declarares com tua boca, será salvo tu e a tua casa. Não é isso que diz a palavra? Isso se aplica a extirpar o medo da nossa vida. O Senhor está presente na sua vida e Ele agirá. Sabe, isso tem que trazer ao nosso coração descanso. Não importa. Eu perdi um amigo muito querido anteontem, mas muito querido. Maurício esteve comigo no exército muitos anos. E um pastor, ele está lá no interior, estava no interior, né? Ele faleceu. E quando o pastor foi visitar ele no hospital nessa quarta-feira, falou, Maurício, ele falou assim, pastor, relaxa. Relaxa. Falou, como assim? Eu estou preparado. Se eu subir agora, se eu morrer agora, eu vou estar com o Senhor. E é isso. Boa noite, pastora Rita. Deus abençoe. Então, nós precisamos entender isso. Que não importa o que aconteça, nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que isso aqui, de norte a sul, é uma faixa de Gaza. E eu lembro que a gente ia pregar lá em Bangu, Realengo, as vigílias acabavam 2, 3 horas, e a gente vinha pela Avenida Brasil e não tinha nada, não tinha ninguém. E aquilo ali, aquela área é uma área de confronto de bala o tempo inteiro. Mas o nosso coração estava em paz. Sabe, querido, você tem que ter paz nas suas ações, você tem que ter paz nos seus atos, você não precisa ter medo de dar um passo à frente, você não precisa ter medo de recomeçar a sua vida, tanto profissional, pessoal, como emocional, num todo, ministerial. Você não precisa ter medo de nada, porque o Senhor diz, não temas, crê somente. Sabe, a declaração de fé vem da nossa boca.
E a ideia vai mais além ainda. Quando todas as circunstâncias parecem não favorecerem, a fé nos faz manter em pé e em paz. Sabe, a fé traz a lembrança de quem Ele é, poderoso para fazer, olha só, infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 é o segundo passo. Sabe, a fé é fundamental para você não ter medo. Você não está dando passo de fé à toa. Você está dando um passo de fé baseado na palavra, baseado em Jesus, não em outras coisas ou em outras pessoas. Mesmo que não saibamos, essa é a grande verdade, se seremos livres do problema que provocou o medo, só o fato de saber que Cristo está presente, sabe, o sentimento que nos amedronta, ou está trazendo medo, ele desaparece. Eu queria que você parasse 2 minutos, vamos fazer um parênteses aí. Se coloca no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela fornalha, eu estava estudando isso. Gente, é um negócio de doido. Os caras falaram assim, é o seguinte, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, estamos nem aí. Mas a fé deles, ainda que eles não falassem, verbalizassem, eles tinham fé que o Senhor iria livrá-los. Eles tinham a certeza. Ele falou, rei, nós não vamos dobrar diante do Senhor. Queridos, vocês não podem se dobrar diante do medo. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, hospital, médico, né, e faz isso, faz aquilo. E a geriatra que me atendeu falou, pastor, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode ser que o senhor tenha que passar por isso. Na hora impactou. Eu falei, mas peraí, o senhor é comigo? Eu falei, não, doutora, tudo bem, está tudo certo. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser me livrar, Ele não vai me livrar. Eu vou passar por isso. Mas eu pude sentir a mão de Deus, sabe? A mão de Deus cuidando de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele está dentro de você. Ele está na tua vida. Nada justifica o teu medo. Nada, em área nenhuma da tua vida. Ele é Senhor, Ele controla a tua vida. Sabe, outro versículo para a gente lidar bem com medo é, no amor não há medo, ao contrário, o amor é perfeito, o amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, 1 João 4,18. Sabe, nós não tomamos posse daquilo que Deus nos dá. Nós vivemos uma fé mental. E isso não é fé. Isso é esperança. A fé é você não estar vendo, eu não sei o que vai acontecer. Mas os seus olhos estão postos em ti. Sabe? O rei Josafá disse isso. É muito fácil você falar. Não, não é fácil. Tem que ser prática no nosso dia a dia, queridos. No nosso dia a dia. Que raio de Deus que você serve? Que raio de crente que é você? Que a qualquer coisinha fica no somebody love. Fica lá, fica cá. Mas Senhor, talvez quem... Não existe isso. O grande escritor John Stott escreveu o seguinte. Ele expõe muito bem o sentido desse versículo. Podemos amar e reverenciar a Deus simultaneamente, mas não podemos aproximar-nos dele com amor ao mesmo tempo que temos medo, escondendo dele esse medo. Sabe, ele foi um dos maiores escritores que temos, mas é uma verdade, a gente vai passar por algumas situações que a gente precisa entender que ou a gente confia em Deus, ou a gente tem fé, ou a gente não tem. E se a gente tem medo, a gente tem um Deus que é capaz, amoroso, tem umas costas largas, maior que a minha. E olha que as minhas costas são largas.
mas a do Senhor é infinitamente mais para receber esse medo. Vou fazer uma confissão que eu não devia fazer, não. Sabe uma coisa que me incomoda? É quando eu entro no avião, tranca a porta e aquele vai haver o taxiamento que ele vai para a pista para decolar. Querido, esses 10 minutos para mim, antigamente, era um negócio de doido. Eu tinha um medo da peste. Estou falando a verdade, estou confessando para vocês um medo meu. Aí um dia o Senhor falou assim, cara, eu estou te levando para pregar. Você acha que eu vou deixar esse avião cair? Assim mesmo que eu ouvi. Você acha que eu vou deixar que aconteça alguma coisa? Você está indo em missão. E mesmo que eu tivesse indo me divertir, descansar, tirar férias, nós temos que entender que nós temos um Deus que a todo momento cuida dos nossos sentimentos. E nós podemos chegar a Ele e dizer, Senhor, eu estou com medo. E lançar sobre Ele o nosso medo. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu participei alguns dias de um congresso, sei lá com quantos pastores no sínodo da igreja presbiteriana, e num primeiro momento eu falei, caramba, eu vou ter que estourar esses caras, ter que defender tese. Não teve, Senhor, entreguei ao Senhor. Estava realmente com medo. Falei, Senhor, olha só, estou com medo. E como sempre eu sou chorão, aí chorei, derramei, começou assim a conversa, 10 minutos resolveu o problema. Sabe, você tira um peso. Quando você entrega ao Senhor os seus medos, você tira peso. Você carrega à toa. Você carrega à toa. Sabe, existia uma punição antigamente, que quando você matava alguém, lá em Israel antigo, você tinha que amarrar o morto nas suas costas. Você sabia disso? Quando você assassinava. E você tinha que andar com aquele morto nas suas costas. Todo mundo sabia que você era assassino. Você imaginou depois do 3º dia o cheiro que você não estava? Nós não precisamos levar o morto do medo nas nossas costas, queridos. Nós precisamos entregar, confiar. Sabe, existe uma coisa, muitas vezes, que é associado ao medo. É o sentimento de acharmos que nós erramos, que nós pecamos, que nós não somos perdoados. Mas o amor de Deus, sabe, ele retira esse medo da nossa vida. Sabe, a carga da descrença que vem sobre nós, trazendo posição de castigo, de medos. Mas Deus não me perdoou daquilo. Esquece! Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não tem que ter medos na sua vida. Você não tem que levar medos com você, seja em que área for. Seja em que esquemas, sabe, você esteja vivendo. Vai recomeçar a sua história de vida, de trabalho, numa igreja, e qualquer área que for da sua vida que você precise recomeçar, lance sobre o Senhor esse medo. Porque aí é a grande brecha de Satanás, entenda isso. Eu sempre digo isso, você não pode evitar que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. É simples, sabe? A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas na região celestial. Entenda, você passa 24 horas vivendo uma batalha espiritual. E se Satanás conseguir tirar você do foco de Deus, é muito simples. Eu estou orando com uma pessoa, e eu sei, ela falou, estou desanimada, não consigo ler, não consigo orar. E aí eu fui orar por ela, e depois eu fui orar sozinho por essa pessoa. Cara, foi nítido que ela está enfrentando uma batalha espiritual, e que há um certo medo embutido nisso tudo. Mas Deus deu a ela unção, é missionária, é uma pessoa que conhece, tem formação, tem tudo. Só precisa deixar esse medo e pedir que Deus realmente a restaure espiritualmente. Sabe, as pessoas, a pastora Lília escreveu um negócio aqui muito interessante, que o crente que não morreu, só aquele que não morreu com Cristo. Mas nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus.
Nós não temos que temer nada, nem ninguém. Eu tenho falado para algumas pessoas que vem aí uma perseguição sobre a igreja. Conversava com um amigo hoje. Se vocês acham que o tempo vai ser refresco, não vai não. Porque, infelizmente, as nossas lideranças evangélicas só estão pisando na bola. Só estão deixando o rabo de fora, como a gente fala. E vem cobrança, é nítido. Então, o medo, ele não cabe dentro da gente mais. Porque em nós está Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos nos permitir ser invadidos pelo amor de Deus. Vivenciarmos o perdão diariamente. E vermos imediatamente esse terrível sentimento de medo ir embora. Entrou o meu amigo, irmão, desde adolescente, o Chico Francisco. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. O irmão dele, o Carlos, eu olhei, eu já falei o testemunho aqui, sabe? Não, Chico, tá tranquilo. Então, eu tive orando com o Francisco, com o irmão dele, o Roberto. Nós somos amigos de infância, crescemos juntos, né? Ele é mais velho que eu, bem mais velho, bota velho nisso. Então, o irmão dele até então não tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro porque não fala, segundo porque está na situação entre a vida e a morte, uma enfermidade terrível. Mas naquele dia eu orei com ele, estava uma enfermeira, a esposa, o Francisco, uma turma lá no quarto dele. E eu falei para ele: Roberto, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Antes de eu orar com ele, sabe aquela coisa... Ele estava de máscara, ele estava todo ferrado. Ele não falou, ele balançou a cabeça, levantou a mão, eu orei com ele, ele aceitou Jesus. Dali para frente, ele tornou-se uma outra pessoa. O Roberto hoje, se fechar os olhos, vai estar com o Senhor. Ele não tem medo da enfermidade, porque ele sabe que ela está ali, mas que o Senhor Jesus está com ele. Sabe, queridos, na nossa vida nós vamos ter problemas, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problemas, mas nós não podemos deixar o medo ser o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida tem que ser a esperança, tem que ser a fé, tem que ser a ousadia, tem que ser a intrepidez, tem que ter a coragem, entendeu? Sabe, eu não sei como é que teu coração está nesse momento. Como é que está o teu coração? Não só com respeito ao futuro, que muitas vezes ele é incerto e nós não sabemos, mas a presença destruidora do medo na nossa vida pessoal tem que ser arrancado hoje. É não temer, é crer que nós temos um Deus, um Jesus, independente de religião, que cuida de nós. Também perdi um amigo, Padre Jonas Habib, Monsenhor Habib, que criou a Canção Nova. Cara, era um homem doce, a gente falava e, sabe, ele falou: eu não tenho medo da morte, porque eu sei aonde eu vou estar. Sabe, nós temos que crer, e nós temos mais que isso, queridos, envolver-se com o amor de Deus na nossa vida. Esquece os outros. Esquece as pessoas, permita que o amor de Deus entre em você, se perdoe, receba perdão. Você não é a pessoa mais certa do mundo, você não é um robô, você não é uma máquina, você não é super fé, você é um ser comum, sabe? Mas nós precisamos nos envolver com o amor de Deus, pois nós somos livres. Temos que viver em temor? Claro, temor não é medo, temor é respeito a Deus, aquilo que Deus nos ensinou, e em nome de Jesus. E sabe, e viver de agora em diante de uma outra forma. Deixa eu falar para você, para fechar esse papo. Enquanto você estiver na carne, aí, vivinho, coisa e tal, você vai ter problemas, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, você vai ter desafios. Novas propostas vão surgir, mas você precisa entender que o amor de Deus sobre a sua vida
é maior que tudo, lançando fora todo o medo, lançando fora todo o medo. Ser forte e corajoso. Você vai chorar? Vai. Você vai sofrer? Vai. Você vai ter alegrias? Vai. Vai ter tristeza? Vai. Vai passar por lutas que você não quer passar? Vai. Porém, o amor de Deus é sobre a tua vida. Ele te garante. Então, o seu grande vilão da história é Satanás. Acorda para isso. E ele tenta de todas as formas achar uma brecha na sua vida através do medo. Não é do pecado. A tentação vem, você consegue vencê-la. O problema é o medo. O grande problema do ser humano é o medo. Porque ele ataca, não, você não pode isso, não, mas aí se eu fizer, sabe? Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, sabe? Ele diz lá em João 10:10, eu volto a falar, o ladrão vem apenas para furtar. O quê? A tua paz. Matar o quê? A tua fé. E destruir o quê? A sua vida com Deus e a sua vida com as pessoas. Matar, roubar e destruir. Não é te matar fisicamente só não. Matar emocionalmente. Matar espiritualmente, levar sua mente cativa a acusações, a pesos, a passado. Interessa, o que passou, passou. Porta daqui para frente. Jesus diz em Isaías, dos teus pecados, venhas e conversamos, vamos acertar a vida, porque dos teus pecados eu não lembro jamais, eu joguei no abismo. Presta atenção, você pode viver uma vida de alegria, de paz, não é soltar fogos, não se trata disso. Dá licença. Mas de ter uma vida em paz, de recomeçar o seu dia a dia, de recomeçar uma nova história de trabalho, de relacionamento, de tudo. Você não precisa viver do passado. Você não precisa viver debaixo de acusação. Sabe, eu perdi um irmão há muitos anos atrás. E eu visitei no hospital, conversei, Francisco lembra do Carlos, até estudou com a Fátima, coisa e tal. Eu estava lá, ele falou comigo, coisa e tal. Quando eu saí, quando eu cheguei embaixo no hospital, estava voltando para o Rio, peguei o carro, falei, gente, eu perdi uma chance de dizer para o meu irmão que eu amava ele, que eu amava. E aquilo ficou anos. E eu lembro que Deus me deu um sonho com ele, quando ele foi recolhido, Deus falou, estou levando ele. Eu falei, mas Senhor, e aquilo ficou um tempo no meu coração. Não falei, não tive junto. Aí o Senhor falou, ele está perdoado. Ele me aceitou como Senhor e Salvador da vida dele. Está no meu reino. Cara, que coisa melhor que isso? Aprenda a viver em paz com você. Aprenda a viver em felicidade com você. Estou falando de esposa, marido, pai, mãe, não. Você. Aprenda a viver em paz com você. Tome as suas decisões não baseadas em medo, mas em fé. Sabe? Em coragem, em ousadia, em intrepidez. Não permitas exatamente que Satanás tire da sua vida tudo aquilo que Deus tem separado para você. Nós somos o povo que podemos comer o melhor dessa terra. Sabe? Deus quer nos levar a caminhos altos, a realizações pessoais, emocionais. Não podemos esquecer que no mundo teremos aflições, mas o mundo nos odeia por causa do amor de Cristo, por causa de Cristo. Entenda isso. Mas isso você não pode deixar que o inimigo roube de você tudo aquilo que Deus tem. O medo, ele vem trazer incertezas, constrangimentos, ameaças, acusações, uma série de coisas, até que já foram. E isso é propósito dele para sufocar a sua mente, sufocar a sua cabeça, encher de entulho.
e aí impedem você de atuar no propósito que Deus tem com você, tentando colocar você em isso. O medo paralisa, é verdade, Fátima. Mas tem outras coisas, além de tudo, né? A autoestima, a sua relação com Deus. Eu queria parar, mas eu quero falar 3 coisas rapidinho. Nós passamos a nossa vida relacionando-nos com 3 pessoas: Deus, as outras pessoas e nós mesmos. São 3 pessoas com quem nós nos relacionamos. E se Satanás puder entrar nessas relações, ele vai te arrebentar. Ele veio para matar, roubar e destruir. De que forma ele faz isso? Trazendo sobre a sua vida o medo. O medo, a incerteza, a dúvida em Deus, inclusive. Será que Deus está nisso? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus... Eu preguei domingo próximo, retrasado, pela manhã, e falei sobre a oração de renúncia. E Jesus, no Getsemane, disse assim: Senhor, por que me abandonaste? Em momento algum, Senhor Deus abandonou Jesus, mas ele teve que chegar e falar: se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe, queridos, nós temos que aprender a ter uma relação muito de pai e filhos com Deus. Não de Senhor, Senhor dos Exércitos, Deus poderoso. Deus não quer isso. Tanto que a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso, que estás aonde? No céu. Legal. Você tem um pai que te ama, que me ama, que está preocupado contigo. Mas você precisa dar passos que Deus não vai dar. Eu quero insistir, antes de terminar, na questão do medo de você fechar essa brecha da ação opressora de Satanás na sua vida. Seja em que área for. Em que área for. Eu estava conversando com um sócio meu hoje num negócio, eu falei: a gente precisa de um investidor. Mas aí o investidor vai ficar com a parte daquilo que a gente ganha. Eu falei: claro, é óbvio, ele vai investir para quê? Ele estava com medo. Eu falei: tira esse medo, cara. Tira esse medo. Existem coisas que a gente precisa tirar medo. Eu gosto muito de cozinhar. Parei um pouco. Mas às vezes eu quero fazer uma receita, você vai achar que é bobeira, né? Eu fico com medo de errar. Caramba, se eu boto sal demais, se eu boto açúcar demais, se eu boto... Sabe? Estou falando disso, de você tirar o medo e entrar de cabeça, mas principalmente com Deus. Aperfeiçoe o seu relacionamento. Peça perdão, aceite perdão. Porque a coisa que mais Satanás tenta fazer é o medo. Ele tenta achar uma ação opressora para te destruir. Como diz a Fátima aí embaixo, o medo paralisa. Nós não temos que ter medo de nada. Sabe por quê? Porque a missionária Jucimara fala um negócio de verdade. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem nada. Porque sobre a vida nossa não vale encantamento. Isso é uma palavra que ela diz sempre. E é verdade. Então, queridos, pegue o seu medo na noite de hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero dizer para você assim: não temas. Crê somente. Você tem que dar um passo de fé. Alguém me disse hoje assim: eu ouvi tudo, mas eu preciso de um tempo para mim, eu tenho que me preparar. Passo de fé não tem preparação, é passo de fé. É simplesmente ir pela fé em Cristo Jesus. Porque nós temos um Deus que nos ama tanto,
que cuida tanto de nós, e Ele sabe o quanto somos frágeis, o quanto precisamos do amor dEle, o quanto precisamos do colo dEle. Eu preciso do colo de Deus todo dia. Eu estou aqui, você não sabe, mas a irmã Eliane está com uma filha com câncer. Francisco está aí com o irmão dele. A Lilian está cuidando dos pais. Eu estou com um problema de saúde. Tem várias pessoas que estão me ligando. Eu tenho um caderno aqui de oração de pessoas que estão com câncer. Sabe, a gente vai visitar uma criançada no INCA essa semana e a maioria delas não estão entendendo nada do que está acontecendo com aquelas crianças. São crianças, estão lá no Hospital do Câncer. Os pais, às vezes, não têm nem onde ficar. A gente está fazendo um trabalho de conseguir casa para eles ali, pensão para eles ficarem. Moram lá em sei lá, não sei o que lá da Serra, no interior de São Paulo. Outros moram na Bahia. Outros moram lá no interior do Paraná e vêm trazer os filhos, pequenininhos, crianças de 5, 6 anos. Mas quando você fala com aquelas crianças, ele diz assim, eu tenho fé. Eles não sabem que daqui a pouco eles podem ir embora. Queridos, nosso tempo é muito curto aqui na face da terra. Então, eu te deixo uma sugestão, como pastor, como amigo, como alguém que já viveu um pouquinho mais que talvez que muita gente. Lança fora o medo e recomeça. Vai do zero. Não importa o que passou. Joga fora. Joga fora tristezas, amarguras. Limpa o seu coração dos entulhos. Se as águas do mar da vida, como escreveu Francisco aí, segura na mão de Deus e vai, cantava Nelson Ned, é um hino muito conhecido, mas na voz dele ficou marcante e marcado. Amados, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo que nós tivemos aqui, falando de medo. Faz como, toma posse da palavra que Deus deu a Josué, a palavra que Deus deu a nós mesmos, ser forte e corajoso, porque você vai conduzir um povo que ainda vai herdar essa terra. Então somente crê, não temas, palavra de Jesus, aqui em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele fala muito claro, não temas, lá em Marcos 5:36, não temas, crê somente, crê no amor de Deus por você, crê no amor de Cristo, crê na presença e na consolação do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar esse papo de Bíblia hoje declarando sobre a sua vida a bênção sacerdotal, que diz assim, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado pelo seu tempo.